Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia, atuo como professora de suporte de disciplina e Imunologia do CEDES. Sejam bem-vindos à aula. Vou abrir aqui e vou explicar detalhadamente duas APs. Uma de 2022, deixa eu pegar aqui. Uma de 2022.1, uma de 2023.1. Por quê? Porque essas provas são muito parecidas. Eles só mudam a ordem e o jeito de cobrar a questão. Porém, as perguntas são muito repetidas. Vê se vocês conseguem ver o que eu tô vendo. Sim, apareceu aqui. Vou tentar aumentar um pouco mais a letra, para visualizar melhor. Melhorou? Tá, vamos lá. Com relação ao processo inflamatório, responda. Cite e explique como componentes do sistema complemento participam do processo inflamatório. Na sua resposta, você deve citar e explicar como atuam os fragmentos menores solúveis do sistema complemento da inflamação. No caso, as respostas dessa vez deles não são diretas. Então, eles vão te direcionar para o que vocês precisam responder, porém, eles não são muito diretos na resposta. Olha só, a resposta deles é a seguinte: você deveria citar os fragmentos do sistema complemento que participam da inflamação, como C5, C4 e C3, no qual ativam mastócitos e eutrófilos, que atuam aumentando a permeabilidade dos vasos, fazendo quimioempatia, conforme o subtópico resposta inflamatória da aula 7. O que essa questão está explicando? Para que o sistema complemento funcione, e uma coisa que vocês precisam saber também é que o sistema complemento são três vias, né? Tem a via clássica, quais são as outras vias? A via clássica, a via das selectinas, né? E a via... Qual outra via? Vocês têm estudado essa parte? Repete, por favor, Esther, eu não estou te ouvindo direito. Agora melhorou? Melhorou. Tá. Acho que eu não devo estar com muita força na voz. São três vias do sistema complemento. Lembram quais são? Via clássica. Qual é a outra via? Via das seletinas, né? Das seletinas, não. Via clássica. Qual a outra via? Conseguem ouvir? Esther, das integrinas também entra nessa? Integrinas? Essa via? Não, o que eu quis dizer, as integrinas são proteínas produzidas pelo sistema complemento. Eles ajudam no processo de Tá. quimiotaxia, sim, mas eu estou perguntando as três vias do sistema complemento. Lembra? Não. Via clássica, via das lectinas e via alternativa. Só que eles podem perguntar, quase toda a prova, eles perguntam qual é o componente que liga essas três vias. Qual componente não pode faltar para que essas três vias funcionem? Aí você vai lembrar que é o componente C3, que é esse que está destacado aqui, ó, C3. Porém, para que todas as três vias funcionem, precisa do C5, C4 e do C3. Mas o componente mais importante do sistema complemento é o C3, porque é como se ele ligasse todas elas e pudesse funcionar. Nenhuma das vias do sistema complemento funciona sem o C3, que é a proteína. Tá? Ó, a via clássica produz anticorpos IgG e IgM, formando complexos com antígenos.
várias outras substâncias estão com o complexo de proteína C reativo. Determinados vírus, bactérias gram-negativas também podem ativar essa via. Isso é uma forma de... Aí, se alguém perguntar qual via do sistema complemento, pode ser ativada por bactérias gram-negativas e vírus. Aí você vai lembrar que é a via clássica. As vias da lectina utilizam proteína similar C1Q para ativar a cascata do complemento. As lectinas ligadoras de manose. Olha só, as lectinas ligadoras de manose ligam resíduos de manose, glicose ou glicose e outros açúcares. Via alternativa. Essa via é uma via que, quando a clássica e a lectina não funciona, essa via funciona de forma alternativa. Só que ela tem uma diferença principal. Vocês lembram a diferença dela? Não. Ela consegue ser ativada sem passar pela clássica e pela lectina. Porém, ela precisa da componente C3 para funcionar. Tá, voltando aqui ao que eu estava falando para vocês, cite e explique como o componente do sistema de complemento participa do processo inflamatório. Cada uma dessas letrinhas, C3, C4, C5, eles ativam uma das vias e iniciam um processo que faz com que as células que são patogênicas sejam mais facilmente reconhecidas. Como é que elas fazem isso? O sistema complemento também inicia a cascata enzimática que permite a produção de anticorpos. Lembra o que são anticorpos? Anticorpos são proteínas que marcam as células que são patogênicas ou qualquer substância que possa causar alergia ou qualquer infecção no nosso corpo. Então, os anticorpos vão lá e marcam. Então, todas as células que estão marcadas já são eliminadas. E o sistema complemento ajuda nesse processo. Letra B. No processo de diapedese, cite as 3 famílias de CAM envolvidas no processo e descreva resumidamente as suas respectivas funções. Superfamília das lectinas. CAM é selectina, integrina e monoglobulina. Qual é a função das selectivinas? Rolamento de leucócitos com endotélio dos vasos. Lembra que a gente falou na AD2 sobre... Na AD2 não, na AD1, na questão 2, que fala sobre quimiotaxia? Então, as selectivinas ajudam no rolamento de leucócitos do endotélio dos vasos. Endotélio dos vasos é a camada de célula bem fininha, que é uma camada única de célula. Então, essas selectivinas ajudam no processo de afrouxamento das ligações entre as células. Cada célula tem uma ligação, tá? Tem uma junção comunicante. E essa selectivina, ela abre essa junção comunicante para que, temporariamente, o leucócito, os neutrófilos, os mastócitos, penetrem nesse endotélio e cheguem mais rápido ao local da infecção para poder ser mais eficiente no combate à ação, né, do patógeno ou até uma inflamação. Superfamília das integrinas. Adesão forte dos leucócitos ao endotélio dos vasos. Isso faz com que essas integrinas é um tipo de ligação. Então, ele, vamos dizer assim, dissolve a ligação que impede que essas células de defesa possam penetrar no vaso sanguíneo. Então, lembra aqueles desenhos que tinha na apostila que eu coloquei para vocês? Vou até tentar aqui daqui a pouco pegar esse desenho. Eu estou só uma mão segurando o fone, outra mão segurando o teclado. Vou tentar achar aqui. Então, não sei, você consegue me ouvir? Estou ouvindo. Tá, então eu consegui levantar aqui, né? Eu não consigo. Que é tipo uma mola que segura o fone, então a mola está meio frouxa, desceu. Voltando aqui.
A superfamília das imunoglobulinas, adesão forte à parede dos vasos e transmigração dos leucócitos para foco inflamatório. Imunoglobulinas são aquele IgG, IgM, IgA, IgE, tudo isso são substâncias que são liberadas na corrente sanguínea para identificar, como se fosse um pedido de socorro. As células que identificam que tem uma coisa errada, elas, dependendo do que acontece, elas liberam uma imunoglobulina específica. Por exemplo, se você está enfrentando, como eu, a COVID, o corpo libera IgG, que é um anti-inflamatório, uma imunoglobulina que indica uma quantidade que chama um monte de células de defesa para ativar o sistema imunológico. É como se aumentasse a expansão clonal, aumentasse a quantidade de células de linfócitos B e T e direcionasse esses linfócitos B e T para caça e eliminação desses vírus. Já o IgM, ele é liberado quando a quantidade de células de defesa está maior do que a quantidade de vírus. Quando está escrito para você, quando vocês fazem exame de Covid, e está dizendo que dá não reagente, não é que vocês estão 100% curados, não, tá? Quer dizer que as células de defesa estão em maior número do que os vírus. Então, se a sua saúde for mantida tranquilamente e você conseguir se alimentar direitinho, em uma semana você já conseguiu combater os vírus. Mas o vírus ainda está no teu corpo. Demora, por isso que eu estou andando para lá e para cá de máscara ainda, porque eu ainda estou com sinusite, estou com o nariz correndo, aí eu tenho que usar máscara mesmo para evitar que eu encoste no meu nariz e contamine outras pessoas. Mas o exame deu não reagente. O que significa não reagente? É sinal de que meu corpo parou de reagir ou de produzir IgG. Agora ele está produzindo IgM. Antigamente, aparecia no exame IgG ou IgM, mas agora eles estão colocando reagente ou não reagente. Por quê? Porque eles usam um aparelhinho que é um teste rápido. Esse aparelhinho reage à presença de IgG no sangue ou no nariz da pessoa, que é um tipo de soro, né, de plasma que tem no nosso nariz, que contém uma quantidade muito grande de IgG. Então, é ativado. É como se fosse um teste que aparece 2 risquinhos. Se aparece 2 risquinhos, é sinal de que a quantidade de IgG que tem no teu corpo está alta. Então, quer dizer que a quantidade de vírus no teu corpo também está alta. Isso é para qualquer vírus, não só especificamente COVID. Só que eles identificam uma proteína que tem no soro do nariz da pessoa que está combatendo o COVID, e essa proteína é que reage no teste. Por isso que a gente sabe, por exemplo, uma pessoa que está com dengue, ela também produz IgG. Só que no corpo dela produz uma proteína específica que não reage, não é igual à proteína do COVID. Então, se você for fazer o teste de COVID e tiver com dengue, vai dar negativo lá, não reagente. Como é que você sabe, Esther? É porque eles têm que produzir, na prática mesmo da imunologia, qualquer pessoa que esteja com infecção viral produz uma quantidade maior de IgG no sangue, certo? Porém, eles precisam especificar qual a proteína que eles precisam identificar. Então, eles criaram esse teste que identifica especificamente a proteína que está no nosso corpo, que está em quantidade grande quando você está com Covid. Por isso que aparece reagente ou não reagente. E antigamente aparecia IgM e IgG, que eu já tive Covid outras vezes. Essa aí é a segunda ou terceira vez que eu tive Covid. E como eu tomei a vacina, o meu corpo já ativa o sistema imunológico. A gente tem imunidade inata e imunidade adaptativa. A minha imunidade inata demora em torno de 3 a 5 dias para ser ativada, porque minha imunidade é bem lentinha. Só que o que acontece? Eu demorei, fiquei uns 5 dias passando mal, achando que eu estava com uma gripe ou com uma reação alérgica, sei lá. Depois que eu comecei a perceber que eu estava com muita febre, com falta de ar, quando ele começou a afetar o pulmão, aí que eu percebi que tinha uma coisa errada. Eu fui fazer o teste
e descobri que eu estava com Covid. Porque depois de 5 dias é que, que o vírus toma conta do nosso corpo. Aí aumenta a quantidade de células de defesa, e essas células de defesa começam a atacar o vírus. Depois de um certo momento, quando você começa a tomar os medicamentos, você aumenta a expansão clonal. O que é isso? Você aumenta a quantidade de células de defesa e torna o seu sistema imunológico mais forte contra o vírus. Então, aí, nesse caso, a quantidade de células de defesa fica muito maior ou mais esperta, vamos dizer assim, do que o vírus. É nessa etapa, né, que a célula de defesa fica mais esperta, é que é ativado a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa pode ser ativada de duas formas. Primeiro, se você já passou pela doença, o seu corpo já consegue lembrar como destruir. Ou, se você tomou a vacina, o teu corpo já guarda a memória de como destruir aquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquela infecção causada. Tá? Número 2. A formação de repertórios de reconhecimento de linfócitos T e B depende de vários mecanismos responsáveis por gerar essa grande diversidade de receptores. Descreva, resumidamente, 2 mecanismos responsáveis pela geração de diversidade de receptores de linfócitos B. Lembra que eu falei para vocês que existe um gene, eu falei isso no começo da aula, né? Foi no começo no final de julho. Vou falar agora de novo. Existe um gene específico que controla a produção de células de defesa. São 2 genes, RAG1 e RAG2. E acontece a partir da recombinação dos segmentos gênicos V, variável, D, diversidade, J, junção. Inicialmente se recombinam em fragmentos D e J, e a seguir se recombinam com o segmento V, formando o segmento V, D, J. E o outro mecanismo de adição de seleção de nucleotídeos termina com a junção de fragmentos VDJ pela enzima TDT, conforme disposto na aula 9. A grosso modo, o nosso corpo tem vários genes que controlam o sistema imunológico. No caso aqui, os genes RAG1 e RAG2 controlam a produção de células de defesa. Ou seja, ele controla a produção especificamente dos linfócitos B e T. Quando esse gene é suprimido, acontece uma mutação nesse gene, o nosso corpo para de produzir linfócitos B e T. Então, a pessoa sofre alguma doença que impede o nosso corpo de se proteger. Tá? Então, eles estão falando dos segmentos. O que são segmentos? São bracinhos do gene que também ajudam na produção dessas células. Então, inicialmente se recombina em fragmentos D, J, e a seguir se recombinam com o segmento V. Esses bracinhos D, V, D, J diminuem a eficiência dos genes. Então, esses bracinhos também diminuem a força do corpo contra infecção. Essa parte está clara? É importante vocês saberem que o gene RAG1 e RAG2 controla a produção de linfócitos T e B. RAG1, linfócitos B, e RAG2, linfócitos T. Quando esse gene é afetado, ele impede o nosso organismo, no caso a medula óssea, de produzir linfócitos B e T na quantidade necessária. Então, a imunidade da pessoa fica afetada. Essas letrinhas aqui falam da recombinação dos segmentos gênicos, ou seja, esses genes aqui, ó, eles possuem recombinações para funcionar. Então, se o V, o D e o J forem afetados, os linfócitos B e T não são produzidos na quantidade suficiente que mantém o nosso corpo protegido. Deu para entender? Ou eu enrolei muito? Deu para entender, sim. Eu, pelo menos. Ó, deixa eu explicar essa parte de novo. Os genes
RAS1 e RAS2 controlam a produção de linfócitos B e T, certo? Só que o gene, ele não é uma coisa sozinha. É como se fosse... Lembra que a gente tem um cromossomo? Deixa eu colocar aqui um recurso que tem aqui. Eu vou fazer um desenho. Lousa interativa. Não sei se vocês estão vendo. Gente, caiu a aula? Não, estou te ouvindo. Você está tudo branco na tela? Esther, me tira uma Oi. dúvida aqui, por favor. Pode falar. Pode falar. Deixa eu ver se eu consigo apresentar o negócio ali para Gilcimar. Pode falar. Espera aí. Agora, A pergunta é o seguinte: a inflamação, ela é diferente da infecção ou uma complementa a outra? é diferente. A infecção é causada por um patógeno. A inflamação é causada por alguma falta de comunicação entre os sistemas do corpo. Então, nem exemplo, sempre. Desculpa, vai. Pode falar. Então, nem sempre que tem uma infecção vai ter uma inflamação, mas toda vez que tiver uma inflamação, poderá ter uma infecção, é isso? Não. Não. Nem sempre que tem uma inflamação, tem uma infecção. Mas Isso. toda vez que tem uma infecção, tem uma inflamação. Isso. Tá? É porque é necessário que haja uma inflamação depois da infecção, porque o processo que o nosso corpo realiza quando está infeccionado é para chamar uma série de mediadores inflamatórios, ou seja, células. Essas células vão ser direcionadas para aquele local para corrigir o erro que foi cometido, a injúria tecidual. Só que essa injúria tecidual tem um patógeno, um agente patogênico, uma bactéria, vírus, ou sei lá, o contato com algum inseto, qualquer coisa. Então, isso é feito pelo sistema complemento, certo? Isso, sistema complemento. Tá. Só que a inflamação não necessariamente tem um patógeno envolvido. É alguma falta de comunicação do sistema complemento. Uhum. Tipo, uma pessoa que tem artrite. Essa pessoa que tem artrite tem, não necessariamente essa crise de artrite é deflagrada por um patógeno. Às vezes é uma falta de comunicação entre o sistema complemento que ativa a inflamação acima do que deveria. Então, essa pessoa que tem muita inflamação, como no caso uma pessoa que tem artrite, ela tem muita monocitose, que são as células de defesa que são ativadas no processo inflamatório. Aqui, vocês estão vendo essa lousa aqui com esse X que eu coloquei aqui na tela? Perfeito. Então tá, isso aqui é um cromossomo duplicado. Só que aqui, tá vendo esse tracinho aqui? Tem um desenho aqui no meio, que é o centrômero. Às vezes aqui, ó, V, J, D. Tá vendo? Isso aqui são os genes que podem ocupar o espaço de um cromossomo. Geralmente, o cromossomo tem uma parte maior, que é essa parte de baixo, e a parte menor, que é a parte de cima. Mas pode ser que seja o contrário. Pode ser que tenha 2 letras em cima e uma embaixo. Às vezes, acontece um erro em uma das partes do cromossomo, um erro de síntese do DNA. E esse erro de síntese afeta a produção de uma dessas letrinhas. Ó, não deixa essa letrinha funcionar. Então, não deixando essa letrinha funcionar, a quantidade de células de defesa produzida é menor.
Então, essa pessoa sofre problema imunológico. Não é que ela vai morrer. Ela precisa tomar ou fazer algum medicamento que melhore a síntese do DNA dela e possa normalizar a produção do gene. Tá? Isso deu para entender? Isso significa que a pessoa tem um repertório enzimático baixo, não é isso? Isso, exato. Uma pessoa que tem esse problema nesses genes que condicionam a produção de linfócito B e T tem repertório enzimático baixo. Já a pessoa que tem repertório enzimático amplo são pessoas que desculpa, são pessoas que não têm problema nesses genes. Então, o corpo dela produz uma quantidade boa de linfócitos B e T e elas podem até ficar doentes, mas elas seguram. O problema não é só a pessoa ficar doente, o problema é a pessoa conseguir segurar, que é o que dificulta na maioria dos casos. Que essa questão do repertório enzimático é muito complicado, porque nem todo mundo consegue produzir a quantidade de células suficiente para tornar capaz de se tornar não é imune. Não existe essa questão de você é imune a determinada doença. Algumas pessoas são, mas isso é um evento raro. Por exemplo, tem pessoas, não sei se vocês já ouviram falar, tem a ver com a matéria, mas não tem a ver com Covid. Tem um grupo de mulheres na África do Sul que elas são imunes, elas são prostitutas. Elas são imunes ao vírus do HIV. Elas não desenvolvem, elas podem ter relações com vários homens, mas elas não desenvolvem a infecção causada pelo vírus HIV. O corpo delas tem imunidade. A quantidade de células, o corpo delas não tem o ligante necessário para ligar o vírus e iniciar o processo inflamatório. Então, algumas pessoas são imunes a uma determinada doença. Não é a mesma coisa de tomar vacina. A vacina torna você capaz de destruir aquele vírus, mas não te impede de pegar aquela doença, tá? Então, essas mulheres aí, elas devem ter adquirido ao longo do tempo, né? Sim. Essa imunidade. Isso. É como se fosse um excesso de exposição. Daqui a algum tempo, as pessoas que pegarem Covid, por exemplo, eu devo ter pego umas 3 vezes. Daqui a algum tempo, por quê? Porque, infelizmente, eu circulo muito. Eu saio de São Gonçalo, vou para o Rio fazer curso, trabalho, pego ônibus. Se eu não pegasse ônibus, se eu ficasse sempre num círculo pequeno, eu não me exporia tanto ao vírus. Teria pego uma vez só, como todo mundo. Por quê? Porque a quantidade de vírus disponível no ar é tão grande que mesmo que você não saia de casa, alguém da sua casa que saia e vá trabalhar e volte para casa, traz o vírus no corpo. Entendeu? Só que aquele vírus pode não ter, a pessoa pode não ter o maquinário necessário para isso se desenvolver. Então, pode não ter o repertório enzimático amplo o suficiente para isso se desenvolver. Espera aí, gente, eu vou parar a gravação. Fica aí, tá?